estava sozinho. O tempo passou, o trabalho chegou, e nas fileiras do socorro ele me recrutou. Pulei minha dor, plantei uma flor, e hoje ajudo meus irmãos estendendo amor. Ó mestre, você me chamou, me ajudou e eu vim. Ó mestre, você me chamou, me ajudou e eu vim. Chegando eu vi todos carregando flor, mas no meu coração faltava amor. De olhar pro meu irmão sempre com carinho, dizendo a ele que não estava sozinho. O tempo passou, o trabalho chegou, e nas fileiras do socorro ele me recrutou. Curei minha dor, plantei uma flor, e hoje ajudo meus irmãos estendendo amor. Ó mestre, você me chamou, me ajudou e eu vim. Ó mestre, você me chamou, me ajudou e eu vim. Palestra, passa em água fluidificada, a casa de oração, escola abençoada. Sintonia no amor, trabalho e luz, a casa de oração é o lar de Jesus. Palestra, passa em água fluidificada, a casa de oração, escola abençoada. Sintonia no amor, trabalho e luz, a casa de oração é o lar de Jesus. Ó mestre, você me chamou, me ajudou e eu vim. Ó mestre, você me chamou, me ajudou e eu vim. Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, uma grande alegria estarmos aqui reunidos para falar um pouco do Evangelho de Jesus, para falar um pouco da doutrina espírita, nesse dia especial, que é o último dia do ano de 2020, dia 31 de dezembro de 2020. E nós, logo de entrada, já recebemos essa visita carinhosa, do nosso irmão Júlio, que gravou essa canção especialmente para esse momento, para harmonizar o nosso encontro. E temos aqui conosco também, com o coração, com muita alegria, a presença do nosso irmão Ednilson, que aceitou esse convite para poder vir trazer um pouco das reflexões também face ao Evangelho. E a gente fica muito feliz, Ednilson. Um grande prazer. Se você quiser dar alguma palavra de boas-vindas aí para todos, e logo vamos combinar uma didática aqui para os nossos trabalhos persistirem. Um momento assim muito especial, porque fazemos parte, com certeza, dessa equipe do Centro Cristão Espírita Zico Horta. Então, é uma honra assim, muito grande. Recentemente, assim, notícias preciosas, de seu Zico Horta, esse espírito, esse benfeitor espiritual, que segue aí uma pleiade de espíritos cuidando das nossas instituições, cuidando da nossa região, de todo o Vale do Paraíba. Então, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui para dar continuidade, utilizando aí dessa ferramenta muito especial no momento tão oportuno para cada um de nós. Ok. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. O Ednilson falou desse irmão Zico Horta, que nos acompanha, que nos orienta, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, que ele e a sua equipe de trabalhadores possam nos abençoar, nos envolver nesse momento tão precioso, desse encontro de corações, para que possamos ser aqui, neste momento, o seu servo, Senhor. Utilize de nós como instrumentos para que a mensagem da Boa Nova alcance o coração das criaturas e possa reverberar, como certamente acontece conosco aqui nesse momento. Abençoa-nos o trabalho e que toda a equipe espiritual possa nos assessorar nesse momento. Graças a Deus e que assim seja.
Meu irmão Denilson, eu vou tomar uns minutinhos iniciais aqui e logo volto a palavra para você, pode ser? Nós vamos falar aqui, antes da gente fazer essa separação das telas, o Denilson vai voltar daqui a pouco. O nosso tema central do mês de dezembro é o nascimento do trabalhador do Cristo. Mas eu gosto de falar também o renascimento desse trabalhador do Cristo. Aí vai valer para cada coração como que essa didática pode funcionar no dia a dia. E aí eu vou discorrer aqui um pouquinho com a ajuda da nossa irmã Amélia Rodrigues, na psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco. E já eu te chamo de volta, Denilson, ok? Combinado. Meus irmãos, vamos lá. É o capítulo 7, que a nossa querida irmã tem alguns pontos que fazem desse contexto do nascimento do trabalhador do Cristo um momento precioso para as nossas reflexões. Amélia Rodrigues, nesse capítulo 7, chamado Transjordânia, a Liberdade, ela vem justamente num primeiro ponto fazendo um mapa geográfico, né, aqui um apanhado geográfico, melhor dizendo, da Transjordânia, um local que 4/5 desse território, ele é um território desértico, um território que não há plantações. Esse outro 1/5, onde há as plantações, já são áreas já próximas do Rio Jordão. Então ela vem fazendo aqui, mais detalhadamente, convido a todos à leitura, não só do capítulo 7, mas de toda a obra, de toda a coleção. Eu tenho tido a oportunidade de ler, ainda não li toda a coleção, mas a cada momento, a cada capítulo lido, mais encantado fico com o trabalho, né, de Divaldo e Amélia, se assim podemos chamar com tanta intimidade, porque o nosso coração realmente vibra em agradecimento e principalmente em receber esse conteúdo maravilhoso, né, que está aí à nossa disposição. Dentro desse contexto, desse local, né, pedregoso, desértico, de difícil passagem, com certeza os locais nessa situação de solo certamente sofrem com rajadas de vento, sofrem com o calor excessivo. Então, a própria travessia desses locais se torna uma situação dificultosa, né? Principalmente aquela época, 2020 anos atrás, né, onde não existiam os automóveis, onde, né, a própria utilização dos animais não era para qualquer um, e Jesus, junto dos seus discípulos, não os utilizavam, né, faziam as suas peregrinações, os seus roteiros, as suas rotas todas caminhando. E Jesus, naquele dado momento, segundo narra a benfeitora, ele já estava no clímax do ministério ali na Galileia. E ele partiria para Jerusalém. E ali ele se sentiu atraído, ele se sentiu desejoso de passar justamente pela Transjordânia. Por quê? Porque ele desejava ensementar a palavra de luz no solo dos corações que o desconheciam. Optou, portanto, em subir a Jerusalém, vencendo as paisagens ressequidas e ingratas da Transjordânia. Era necessário fecundar o solo difícil com o adubo do sacrifício e encorajar os depositários dos divinos bens, acomodados na indolência e indiferentes, com a esperança e a motivação para o culto do amor. E olha que curioso, ao mesmo tempo uma constatação que pode causar, até acho que deve causar nos nossos corações uma reflexão ou talvez um espanto, porque mais de 2000 anos ainda Jesus busca adubar o solo pedregoso dos nossos corações. Naquele momento era isso que ele desejava, segundo a benfeitora nos narra, e certamente o seu coração ainda aguarda que nós possamos, né, deixar o nosso coração mais fértil, mais próspero para receber a sua mensagem de amor, e assim a gente poder reverberar de uma maneira diferente. E aí, dentro desse contexto, Jesus vem passando por essa localidade, tocando corações, dirimindo dúvidas, né, curando os obsidiados,
ele vai ensinando, vai alcançando corações, vai trazendo muita reflexão dentro, né, das comunidades que vai passando, e em determinado momento, Pedro faz uma pergunta para ele. E isso está narrado, né, em Mateus, no capítulo 19, versículo de 27 ao 30. E ele pergunta, e nós, pergunta Jesus, né, que deixamos tudo e te seguimos? Pedro, naquele momento, faz uma pergunta, segundo Amélia Rodrigues aqui, com a sede de ternura e de recompensa. Quando ainda não se sabe amar verdadeiramente, sempre se aguarda a retribuição. E aí, novamente, a reflexão que atingiu em cheio os nossos corações, é o nosso desejo que atinja o de vocês também, analisando no nosso dia a dia, em cada momento, com os nossos familiares, na nossa rotina de trabalho, né, na nossa vida como um todo, quais são os momentos que a nossa doação de tempo, de carinho, de paciência, ela não aguarda uma retribuição, ela não aguarda que sejamos tratados, olhados da mesma maneira. Vale essa pergunta dentro dos nossos corações, e aí a Amélia coloca, o amor, porém, se basta a si mesmo. Então a mensagem de Jesus era dessa forma. Estava comentando com a Adnilson agora há pouco, vim acompanhando nos últimos meses uma telenovela que narra a vida de Jesus, as passagens, né, com os discípulos, e toda essa situação, né, que Jesus passou, principalmente no momento do martírio, da cruz. Estávamos vendo aqui a telenovela, eu e meu filho, e naquele momento que ele fala, ele ergue a cabeça já na cruz, né, um suplício muito grande, e pede ao Pai que perdoasse aqueles irmãos que não estavam sabendo o que faziam. Então, o exemplo de doação sem esperar nada em troca, e que vai muito além, não só não espera nada em troca, como ama incondicionalmente, mesmo quando é agredido, mesmo quando é contrariado. Então, olha o tanto que o nosso coração, o tanto que temos que caminhar, né, junto desse mestre querido, que nos legou principalmente o exemplo, esse exemplo que deve nos arrastar. E aí Jesus, para responder Pedro, ele recorda do momento, né, que junto dos seus seguidores, ele coloca a opção entre os familiares e ele, entre os bens transitórios e os eternos. E aí, diante da interrogação, ele responde, e essa a resposta está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 28. Em verdade vos digo, quem tiver deixado a casa, irmãos, mãe, pai e filhos, ou campos por minha causa, ou por causa da boa nova, receberá 100 vezes mais agora, no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E aí a benfeitora, analisando a resposta de Jesus, ela coloca, a resposta, contendo toda uma promessa de ventura, não omitia as lutas, nem os testemunhos. E aí vamos trazer, já que estamos aqui no último ano, no último dia, perdão, do ano de 2020, um ano que, nessa última semana, né, entre o Natal e a passagem de ano, entre o dia 31, né, a gente vai vendo na mídia, a gente vai vendo nas redes sociais, uma retrospectiva, e acaba que muitos corações se queixando muito do ano de 2020, né, realmente foi um ano difícil, mas olha aqui o que a benfeitora coloca para nós, ele prometeu as venturas de um reino dentro dos nossos corações. Mas em nenhum momento, até porque também passou por isso, ele deixa de mostrar que teremos lutas, que teremos dores, teremos que, né, dar os nossos testemunhos. E aí o ponto, né, a frase, que justamente quando lia, né, a obra aqui da Amélia Rodrigues, me chamou a atenção de trazer a reflexão desse capítulo para esse dia especial de hoje. É justamente essa frase, ó. A opção por Cristo é uma decisão
de largo tempo, sem o entusiasmo da primeira hora, que passa e leva à desistência, nem a reflexão muito demorada, que perde a oportunidade. E aí, a reflexão veio em vários sentidos. Aqui é óbvio, estamos falando do Cristo e vamos chegar lá, mas veio também em tantas coisas que acabamos nos comprometendo no decorrer da nossa, né, oportunidade encarnatória, da nossa vida com família, da nossa vida com trabalho, que acontece justamente isso, uma empolgação, né, talvez aquela dieta da segunda-feira, ou talvez um exercício físico, uma caminhada, uma academia, e aquilo vem com uma empolgação tamanha, mas passa 60 dias, passa 30 dias, aquilo vai deixando de lado. Ou aquela, semana que vem eu começo essa dieta. Deixa para depois, essa semana eu ainda tenho isso, eu tenho aquilo. Então, a reflexão demorada que vai deixando também que a gente tome atitude. E aí, meus irmãos, será que os nossos corações não estão há 2020 anos nesse entusiasmo exacerbado ou nessa demora que deixa a oportunidade, né, grandiosa passar? Quantas oportunidades talvez já deixamos passar? Tem um ditado que o mineiro costuma dizer, né, que o cavalo arriado só passa uma vez, ou seja, monta nele e aproveita a oportunidade. Nós espíritas sabemos na misericórdia, né, o coração misericordioso de Jesus, a misericórdia divina para conosco, as oportunidades sucessivas para que possamos galgar, né, melhores sentimentos, educando esses sentimentos na nossa caminhada, mas são oportunidades únicas que às vezes estamos deixando passar. Então vale essa reflexão também, né, como o trabalhador do Cristo, como um nascimento, se ainda não aconteceu, né, a famosa estrada de Damasco, de Paulo, se essa estrada ainda não chegou para você, né, o trabalhador do Cristo, dentro das nossas reflexões também, houve questionamento da seguinte maneira, mas as casas estão fechadas, como que esse trabalhador vai agir, né? Porque há um questionamento sobre isso também, estamos vivendo essa necessidade, a momentânea, de estarmos aqui utilizando essas ferramentas maravilhosas que o ser humano alcançou, né, da internet, das gravações, das redes sociais, para levar a palavra de Jesus, para levar os ensinamentos da Boa Nova. Então, dentro de tudo isso, esse trabalhador necessita que a casa retorne às atividades, né, com as portas físicas abertas? Não, o convite é muito maior. O convite é para que esse trabalhador nasça e renasça dentro do nosso lar, do seu, do meu, da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, talvez dentro de um transporte público, se você o utiliza, se você, né, tem contato com alguém dentro do seu dia a dia, ali está o trabalhador do Cristo, ali precisamos que isso renasça dentro dos nossos corações. O cuidado com as palavras, um sorriso no rosto, a paciência para com aqueles que talvez não entendem, não pensam, né, não chegam às mesmas conclusões do que as nossas. Isso tudo é muito difícil, é claro, mas é um exercício e esse trabalho é feito dia a dia. Então, o convite da nossa irmã Amélia Rodrigues, a nossa reflexão, ele vai passando por tudo isso, né? Entendermos, né? Aí ela fala novamente, há um momento de escolha, de decisão. Existe uma frase também que, né, que a gente ouve quando chega à casa espírita, se vocês não ouviram, em um certo momento vão ouvir, ou então vão ouvir agora. Né? A pessoa veio à casa, ela procurou, e aí também não precisa ser só a casa espírita, né? Pode ser qualquer segmento religioso, né, dentro do cristianismo ou não, né? Se a pessoa busca aquele contato, né, espiritual, transcendente na sua caminhada, ela foi trazida a esse encontro para consigo mesma, pelo amor ou pela dor? Você veio pelo amor ou pela dor? Então, meus irmãos, o convite que Jesus nos legou e nos lega diariamente, é que venhamos, é que nos aconcheguemos ao seu coração por amor.
Mas caso a dor precise te visitar, para que alguma coisa chacoalhe dentro do seu coração, tenha certeza que esse mestre está de mãos estendidas, independente dos nossos tropeços. Tomada a resolução, é indispensável abraçar a cruz, não olhar para trás e seguir. Aí essa frase eu retorno a essa telenovela, estava vendo, né, acompanhando nos últimos meses, e dentro do contexto da novela, é claro que é uma dramaturgia, né, baseada e sendo o mais fiel possível aos evangelhos, dentro do contexto tem os personagens que fazem parte e pululam a história. E no momento da crucificação de Jesus, no momento do julgamento de Jesus ali, né, até um pouco antes, muitos deles já vêm demonstrando um arrependimento muito grande, porque demoraram a crer, ou porque até aquele momento ainda não estavam crendo em Jesus. Então, a telenovela ela vai pontuando essas figuras, essas criaturas que pululam, né, o enredo, e também veio trazer uma reflexão muito interessante, porque todos nós temos os nossos deslizes. A nossa caminhada, elas acontecem. Estamos num planeta de provas e expiações. Então temos um passado longínquo de outras oportunidades, ou desta mesma. Então a importância, né, o arrependimento é uma coisa muito importante, né, talvez um aperto de porca, uma dor que dá, né, no nosso coração, mas o quão importante é também passarmos por ele, entendermos que independente da nossa falha, nós somos dignos sim de ir ao encontro desse mestre querido, porque ele veio para nos buscar, os doentes, os pobres, né, que não tinham condição naquele momento de agir de uma outra forma, por falta de conhecimento, enfim. Então, que a gente não se prenda demais nessa questão do arrependimento. E essa opção pelo Cristo, que a nossa irmã Amélia vem colocar, ela causa aí essas dores, essas dificuldades. E aí ela fala que escolher Jesus é renunciar ao mundo, permanece um grande desafio para quem esteja saturado das ilusões e das mentiras, mas não para aquele que sonha e chafurda nos prazeres. E aí uma frase muito atual da benfeitora, né? O que nós estamos sonhando? O que nós estamos buscando? Qual é o objetivo da nossa vida? São os prazeres efêmeros da carne, do mundo, das conquistas materiais? Ou o cerne da nossa caminhada é realmente renunciar às coisas do mundo, estar ao lado de Jesus? Vale essa reflexão, vale nesses últimos momentos do ano de 2020, talvez uma folha de papel, uma caneta, um lápis, fazem muito bem nesse momento, para que um lado da folha a gente escreva, no ano de 2020, os pontos que fomos falhos, os pontos que conseguimos já dar passos rumo a uma melhora, os pontos, né, que atingimos os corações com boas atitudes, os pontos que decepcionamos corações ainda com as nossas mazelas, e virando a folha, colocar para o ano de 2021 o que podemos fazer ao lado desse mestre querido. A vivência do Evangelho, diz a benfeitora, com o espírito de abnegação, sustenta os laços da família e não os rompe. Já que, né, voltando lá à frase, né, que Jesus, da resposta de Jesus a Pedro, né, porque abandonando a família, os bens materiais, né, poderia vir esse questionamento. Então, os laços de família não têm valor? Não, a proposta do Cristo ela é muito maior que isso. Os laços de família têm sim valor, e a gente vivendo hoje num mundo de tamanha pluralidade de entendimentos religiosos, políticos, classistas, de qualquer matiz, é muito importante que dentro desses laços de família, porque o conhecedor do Evangelho, aquele que deseja aplicar no seu dia a dia, ele respeita o seu parente que não pensa como ele.
ele respeita e ama o seu irmão, que não só não entende como ele, mas que o ataca, que não faz nenhum esforço para compreender e respeitar a sua fé, a sua posição, o seu time de futebol, não importa. Porque o Evangelho reforça esses laços justamente nesses momentos também da dissensão, do desacordo. O sentido é muito amplo. O mundo é feito de utopias e seus usufruturários se apoiam na violência para não perderem o espaço que ocupam. É a realidade do mundo de provas e expiações em que vivemos. O reino que Jesus nos promete é ilimitado. No entanto, cabe no coração que não disputa áreas nem posses. Esse reino de Deus está indubitavelmente dentro de nós, inicia dentro do coração de cada um de nós. E de maneira ilimitada, como aqui coloca a benfeitora. Para finalizar aqui a nossa reflexão junto de Amélia Rodrigues, Jesus, porém, na imensa Transjordânia em que a terra se transformou, continua ensinando e aguardando aqueles que o queiram seguir, para alcançarem ditosos a vida eterna com plena liberdade. É o que nós já falamos também aqui na reflexão. Esse mestre nos aguarda, nos espera, nos ama incondicionalmente. Para a gente finalizar e chamar de volta o nosso irmão Adnilson, como a resposta de Jesus ali falou, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, fui enviado ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Trabalhadores da Última Hora, e tem duas frases aqui que eu queria colocar, pequeninas também, para a nossa reflexão, chamando atenção para os espiritistas que nos acompanham. Nas Instruções dos Espíritos, né, o capítulo 20, os Trabalhadores da Última Hora, o espírito Constantino, no item 2, ele tem a frase o seguinte, olha: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Uma frase pequenina, mas de um significado gigantesco, porque a hora chegou para nós, a oportunidade chegou para nós, sem mais véus, sem mais fantasias, sem mais ilusões, para que sigamos o caminho verdadeiramente reto. Ainda dentro, né, das Instruções dos Espíritos, desse capítulo 20, já o item 5, o Espírito de Verdade, né, finalizando o capítulo, é o último parágrafo do capítulo. Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Voltamos lá, Amélia, a decisão, é um momento de decisão. A fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Meus irmãos, espero que essa reflexão possa falar fundo no coração de cada um de vocês, como alcançou o nosso. Um momento crucial que vivemos, especialíssimo, apesar de todas as dificuldades. E aí tenho certeza que o nosso irmão Adnilson vai poder enriquecer ainda mais essa reflexão, trazendo aí um pouquinho do que amorosamente ele preparou para nós. Adnilson, sem mais delongas, passo-lhe a palavra, meu irmão. Aproveitando aí essa oportunidade que o Rafael trouxe para nós, essa sua primeira fala, né, essa reflexão importante, né, da importância do Evangelho de Jesus. Mas é preciso que essa mensagem do Evangelho, né, ela chegue aos corações.
essa belíssima mensagem que traz do livro do Espírito Amélia Rodrigues, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, observamos ali que é preciso renúncia. Né? E temos, vamos dizer assim, né, muitas lutas diárias, as nossas provas, as nossas expiações, que estão, assim, de certa forma, combinadas. Né? Estávamos lá no mundo espiritual, antes da nossa reencarnação, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, na questão, eu gosto muito dessa questão do livro dos Espíritos, do 58, né? Quando estamos no mundo espiritual, né? O Espírito ele tem consciência, lá e fala erraticidade, ele tem consciência, ele tem previsão do que vai acontecer aqui, sim, é o próprio Espírito que escolhe o gênero de prova que há de passar. Então, estamos aqui vivendo esse momento delicado, um momento muito difícil, muito duro. Né? A humanidade toda teve essa experiência por conta da pandemia. Então, são as nossas provas. Então, esse momento que nós estamos, cada um de nós, né, foi combinado lá. Reencarnamos e estamos aqui vivendo essa experiência. Mas sabemos também que essa mensagem do Cristo, que precisa ser divulgada, no seu início, durou muito pouco. A mensagem pura, o Evangelho de Jesus, durou muito pouco. Né? Foi contaminada ao longo do tempo. E quantos ainda, hoje, não têm referência? Lembro do Rafael, certa feita, lembrando, numa conversa, do livro Ceareiros de Volta, onde Bittencourt Sampaio, numa linda mensagem, revelando isso. Quantos ainda na Terra não têm referência a ele, a Jesus? Quantos não têm ainda essa relação tão natural com o mundo espiritual? Quando a gente fala natural, as pessoas dizem assim, como assim relação nós aqui com o mundo espiritual? É possível esse intercâmbio com o mundo espiritual? E aí observamos lá Jesus na transfiguração do Monte Tabor, numa linda prece, e os discípulos ainda, né, Pedro, Tiago, eles estão lá dormindo e, de repente, Jesus se transfigura e aparece ali Moisés e Elias, e uma voz se dirige a eles, eis aí o meu filho, e se confirmando ali, eles ficam encantados dessa relação tão natural. E Jesus ainda vai dizer para eles, não contem por enquanto o que aconteceu aqui para ninguém. Mas nós temos a notícia, porque depois foi revelado isso, mas naquele primeiro momento Jesus diz que, olha, por enquanto não conta a ninguém o que aconteceu aqui. Né? Então, olha que relação tão natural com aqueles que já haviam retornado ao mundo espiritual. Então, quantas pessoas ainda não têm essa consciência? E reforça de Bittencourt Sampaio que a maioria aqui na Terra segue doutrinas verdadeiramente materialistas. As consequências disso são sofrimentos, são guerras. Se a gente não tem essa relação com o mundo espiritual, de que a vida continua, muitos acabam buscando o suicídio. Né? Então, ainda muitas dores, muito sofrimento. Então, é preciso que essa mensagem de Jesus, ela precisa realmente ser conhecida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser sentida, mas, acima de tudo, ela precisa ser vivenciada. Por isso, meus irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande e a espiritualidade conta conosco. Estamos aqui fazendo essa transmissão, outros terão oportunidade, como estão tendo agora, de assistir, né, agora gravado, esse material que nós estamos trazendo aqui com muito carinho, mas a espiritualidade conta conosco, porque nós vamos voltar às nossas atividades presenciais e vamos precisar de muitos trabalhadores. É como se nós estivéssemos vivendo assim, uma grande guerra. Então, muitos estão sendo abatidos, né, retornam ao mundo espiritual, muitos permanecem aqui, outros com sequelas, muita dor, muito sofrimento, a depressão campeia pelo planeta Terra.
Então, as instituições serão buscadas, né? Então, nós vamos aqui ter a oportunidade de rever uma frase linda de Allan Kardec, está lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 3, no seu item 30, dando essa oportunidade para o nosso trabalho. Ele diz assim, olha, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão, diz o codificador. E aí também ele encontrará sua verdadeira satisfação. Então, é aquilo que o nosso irmão falou no início ali. A necessidade da renúncia. Vamos precisar renunciar. Esse momento vai passar, mas continuaremos ainda com as nossas lutas, com as nossas provas, com as nossas expiações, da forma que elas foram programadas. Mas essa mensagem de Jesus, ela precisa chegar aos corações. Veja esse momento que nós estamos vivendo aqui. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, chegando a muitos lares, a muitos corações. E a gente sempre pede, compartilhe, divulgue, mande para um amigo, pode estar em casa, pode estar no ônibus, né? E ali tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Então, tudo isso acontecendo, e nós temos essa ferramenta maravilhosa fazendo que essa mensagem chegue, então, a esses corações. Né? Vamos encontrar lá na Revista Espírita, quando Kardec, já visitando algumas instituições espíritas daquela época, ele conversando lá com os dirigentes, olha, o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, precisamos erguer a coragem daqueles que estão caídos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Então, veja a importância que esses ensinamentos da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, visitando alguns centros espíritas naquela época, né, nessas excursões, ele revela ali a seguinte mensagem, né? Ele diz assim, em nossas excursões espíritas, o que mais nos satisfaz não é o número dos crentes que contamos. O que mais nos satisfaz, diz Allan Kardec, são esses adeptos, que são a honra da doutrina e que são, ao mesmo tempo, os mais firmes esteios, porque fazem-na estimada e respeitada por eles mesmos. Então, veja que já naquela época, né, a grande satisfação do codificador foi ver aqueles espíritos, né, aqueles trabalhadores ali da primeira hora, né, aquela tão falada hoje da linha de frente ali na divulgação, já também com as suas dificuldades na época, então essa satisfação de ver a honra de pertencer à doutrina espírita. Né? Então, meus irmãos, então nós vamos precisar de muitos tarefeiros. Né? E aqui a gente recorda algumas atividades importantes, todas as atividades são importantes na Casa Espírita. E vamos precisar ali de trabalhadores dispostos a preencher, né, a essas tarefas, essas atividades, de forma a colaborar em cada uma delas na Casa Espírita. Então, vendo aqui essas atividades, observamos que há oportunidade para todo mundo. Já começamos ali, na nossa chegada, ali, subindo a rampa do Centro Cristão Espíritas de Porto, eu sei que todo mundo aqui com saudade de subir aquela rampa, e quantos talvez não tenha subir aquela rampa com chuva, muitas das vezes, com muita dificuldade, mas veja a falta que estamos fazendo agora. Então, nós vamos encontrar ali a primeira atividade, que é do acolhimento, a atividade da recepção, sendo recebido ali com muita simpatia, com muito carinho, um sorriso, e uma mensagem que, muitas das vezes, aquela mensagem
que vamos encontrar ali uma resposta para as nossas dores, para as nossas aflições, né? Às vezes, muitas vezes, estamos lá na palestra, em função das dificuldades, das nossas dores, do nosso sofrimento, acabamos que nem prestamos muita atenção na palestra, em função do problema que nós estamos, mas aquela mensagem vai no nosso bolso, chegamos em casa, fazemos aquela leitura. Então, quem que vai estar ali na atividade de recepção, do atendimento fraterno? Quantas pessoas nós vamos precisar para essa atividade tão importante, tão, assim, uma atividade que exige, sim, o conhecimento, mas, acima de tudo, o acolhimento, né? Muitas casas espíritas têm dificuldade de ter, observamos, principalmente com essa pandemia, quantas casas espíritas não estão tendo esse atendimento pela internet, ou pelo WhatsApp. Algumas casas espíritas fazem esse atendimento, muitas não estão tendo condições nem de fazer palestra online, não estão tendo condições de realizar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora. Só aqui na nossa região nós somos 111 casas espíritas, né? Então, dessas 111, apenas 70 e poucas casas espíritas estão conseguindo fazer essas reuniões. Então, nós temos, por exemplo, a explanação do Evangelho, lá na palestra pública, né? Então, nós temos a importância ali do dirigente, ele que vai abrir a reunião, do paginista, preparando a página ali, preparando os nossos corações para a mensagem que virá em seguida, depois do atendimento pelo passe, a reunião mediúnica. Precisamos só do médium? Não, precisamos ali do dirigente da reunião mediúnica, precisamos daquele que vai dialogar com os espíritos, da equipe de apoio dentro da sala mediúnica. Sabemos que em algumas reuniões há necessidade de se aplicar o passe após uma facilidade de um médium, precisa da aplicação do passe. Então, veja a importância de cada trabalhador, a atividade da evangelização, a evangelização da criança, dos jovens, reunião de irradiação. Estamos fazendo a reunião de irradiação, né, pelo Zoom, né, pela internet, e poucas casas espíritas têm essa atividade, vão precisar muito dessa atividade. É um grupo pequeno, de 5, 6 pessoas, conforme orienta Allan Kardec lá na Revista Espírita. Poucas casas têm essa atividade, e vamos precisar implantar essas atividades. Hoje mesmo, né, uma pessoa procurou o Centro Espírita Cruz da Luz, e demos o número do WhatsApp do centro para que ela receba as orações, para que ela entre em contato conosco. Então, veja a importância disso. Então, é mais um nome para a nossa reunião de irradiação. Então, atividade de implantação do Evangelho lá, atividade da assistência social. Então, são muitas atividades. Por isso que precisamos de uma coisa só para fazer tudo isso. E Allan Kardec usa uma palavrinha, ele chama assim, vontade. Sendo a vontade uma força ativa, essa força ela é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Isso Allan Kardec revela lá na Revista Espírita, dezembro de 1864. Né? Então, para todas essas atividades, basta vontade, porque de todas essas atividades que nós descrevemos aqui, todas as pessoas têm condições de participar, de colaborar. Então, há um momento oportuno para cada um de nós, né? Por isso que afirma Allan Kardec, né, que o verdadeiro espírita não é apenas mais aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. Porque de nada adianta, né, vai dizer ele, crer, se essa crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso e não torne melhor para o seu próximo. Então, estamos observando que nas reuniões que nós temos feito, participando pela internet, com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com o CERJ, com muitos dirigentes dos outros conselhos espíritas, nós que fazemos parte do Conselho Espírita de Unificação daqui do Barra Mansa, então observamos que muitas casas espíritas têm relatado isso, a ausência dos trabalhadores nas lives,
nas reuniões de estudos promovidos pela própria instituição. Alguns deixam mensagem dizendo que estão se afastando e talvez não sabem se retornem. Então, é o que a gente está observando aqui nesse texto de Allan Kardec, né? Então, é muito importante a gente aproveitar esses ensinamentos dados pelos Espíritos. E quantos ensinamentos nós já recebemos à luz da doutrina espírita e quantos estão ainda questionando esse momento que nós estamos passando, né? E muitos querendo que isso acabe logo, né? Então, nós vamos lembrar lá da oração do Pai Nosso, né? Então, onde Jesus nos ensinando lá que seja sempre feita a vontade do Pai. Então, tudo está sob o controle. Jesus, diante dessa embarcação que todos nós nos encontramos, que é o planeta Terra, que está nesse mar revolto, mas quem está ali segurando o leme é Jesus. Aqui no nosso Brasil, o governador espiritual do nosso querido Brasil é quem? Ismael. Está ali junto com Jesus. Os benfeitores espirituais, falamos no início do grande trabalho, da grande equipe espiritual que tem seu Zico Horta, atendendo não somente mais ao Centro Cristão Espírita Zico Horta, mas atendendo a todo o Vale do Paraíba, com uma pleiade de espíritos. Né? Divaldo Pereira Franco, após uma live que nós fizemos, ele revelando essa informação de Sebastião Lasnu, esse espírito que segue nos auxiliando aí também, Ivone Pereira, que morou aqui em Barra Mansa, estava ali presente ao lado dele, né, e ele nos deu esse recado maravilhoso. Então, veja quantos espíritos seguem trabalhando diante dessa dificuldade que todos nós estamos passando aqui, né? Então, como estamos quase que numa verdadeira guerra, que nós falamos, em que muitos sobrevivem, outros não, retornam ao mundo espiritual, tem aqueles que ficam feridos, são esses que buscarão o alívio, né? Mas que talvez alguns nem estejam mais conosco, desistem da tarefa, como a gente falou aqui. Por isso que Allan Kardec, mais uma vez, ele destaca, né, que em todas as coisas, as ideias novas, elas devem encaixar-se nas ideias adquiridas. Mas, se estas não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, se o espírito ele não as assimilou, aquelas que aqui quisermos implantar, não criarão raízes. E Allan Kardec conclui dizendo que estaremos semeando no vazio. Então, é aquilo que o nosso irmão Rafael falou no início, o nosso irmão Rafael comentou aí no início, né? Então, veja que honra, que privilégio que é conhecer o Espiritismo, conhecer os seus princípios básicos, a crença em Deus, a crença em Jesus, na imortalidade da alma, na continuidade da vida, na reencarnação, na vida futura. Então, são ensinamentos preciosíssimos que nós já temos. E estamos vivendo essa experiência difícil, dolorosa, mas com conhecimento de causa. Sabemos por que estamos passando por isso. E que isso vai passar, né? Mas, como diz Allan Kardec aqui, todas essas ideias que nós já adquirimos, mas se elas não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, repetindo aqui, né? Então, se o espírito não as assimilou, aquelas que aí quisermos implantar, elas não criarão raízes. E é aí que nós vamos encontrar determinadas pessoas que começaram a frequentar as instituições espíritas, algumas assumiram até tarefas e agora assumiram. Exatamente esse ponto que Allan Kardec falou aqui. Não criaram raízes, né? Semearam no vazio. Então, portanto, segue aí, meus irmãos, né, esse convite para o trabalho. Lembrando que esse convite não é nosso, mas sim de Jesus, para atender aqueles que já nos procuram nesse momento difícil, que passa toda a humanidade. Mas que, ao abrirmos as portas das nossas instituições, precisaremos estar preparados, nós precisaremos estar fortalecidos, e conforme está lá em Mateus, no seu capítulo 11, né, na proposta de Jesus, lembra que nós falamos aqui? Não é um convite nosso, não é um convite da diretoria do Centro Cristão Espírita Zico Horta.
A instituição, ela oferece oportunidade, é um pronto-socorro espiritual, né? Então, Jesus diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, observamos que é um convite de Jesus. Então, Allan Kardec diz assim, que então, todos esses sofrimentos, por exemplo, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, elas encontram consolação em a fé no futuro, em confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Então, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, quem realmente, como diz Allan Kardec, sem o conhecimento desses princípios básicos, sem a fé na vida futura, como fica difícil a gente compreender, por exemplo, esse ensinamento de Jesus, né? Então, quantas pessoas buscam entender esse momento? Olha, mas a gente está buscando, mas e esse alívio que não chega? Então, sem a crença na vida futura, fica difícil a gente compreender. Só que Allan Kardec conclui dizendo aqui para a gente também ir para os nossos, finalizando a nossa fala, né? Então, entretanto, faz depender de uma condição essa assistência à felicidade que Jesus promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, que seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o quê? O amor e a caridade. Então, mais uma vez, meus irmãos, esses ensinamentos que nós temos a honra de conhecer, como diz a Joana de Anjos, é um privilégio para poucos ainda, porque há muita resistência na busca desse conhecimento da verdade, à luz do Espiritismo. Por isso, Jesus, ele conta conosco, para que a sua mensagem, então, chegue a esses corações consolando, pois a parte dele, ele já fez, ele cumpriu. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3 lá, que é o Consolador prometido, né? Então, qual foi a promessa? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para ficar eternamente convosco. Então, o Espírito de verdade, que o mundo não podia receber na época, porque não via, não conhecia, vós conhecê-lo-eis. Ele ficará convosco e estará em vós. O Consolador é, então, o Espírito Santo, enviado em nome de quem? Do Cristo, que vos ensinará todas as coisas, vos recordará tudo o que vos tenho dito e muito mais ainda, que é o quê? Que é o Espiritismo. Então, muita coisa que o Cristo disse na época, quanta coisa já foi modificada, né? Interpretado, às vezes, ao modo de cada um. Muita coisa também não pôde dizer, porque nós não estávamos preparados na época. Então, ele faz essa promessa, né, de enviar o Consolador. Todos nós conhecemos essa passagem belíssima, mas sabemos hoje que esse Consolador é o Espiritismo prometido por Jesus. Então, o Espiritismo é essa chave assim, maravilhosa, né? Conforme diz lá, o Espiritismo é a chave com auxílio de qual tudo se explica de um modo fácil. Então, eu gostaria de encerrar aqui uma mensagem belíssima, se o Rafael permitir mais um minutinho para a gente... trouxe aqui uma forte razão para a gente poder trabalhar mais. Então, é uma mensagem de Emmanuel, que foi publicado no Reformador em 1968. É uma mensagem linda. Olha o título da mensagem. Razões para trabalhar mais. Então, ele diz assim, olha, não fôssemos espíritos ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidade de provas e lutas diversas para aquisição de fortaleza e burilamento. Não estivéssemos categorizados por devedores ante as leis do universo, e não nos demoraríamos aos pés de nossos credores de existência do pretérito,
hoje transfigurado em familiares difíceis a nos reclamar apoio incessante. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes de nossas quedas morais lá do passado, não carregaríamos intimamente os conflitos que nos caracterizam a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores, a gerarem dificuldades emotivas e os sofrimentos imanifestos que nos impelem ao conhecimento de nós mesmos e o reajuste das próprias forças. Encerra Emmanuel dizendo assim, olha, se já soubéssemos agir com a generosidade dos espíritos benevolentes e sábios, que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo as lições e recapitulando as experiências na condição de criaturas falíveis. Se tivéssemos granjeado a pureza ideal, não estaríamos, seja na situação de encarnados ou desencarnados, no clima educativo, mas ainda profundamente conturbado da Terra, porquanto o nosso domicílio compulsório se alinharia nos planos superiores. Olha que coisa linda, olha. Ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir, de vez em que, argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta, do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Então, meus irmãos, está aí o convite para que a gente inicie 2021 com muita força, com muita coragem, com muita disposição, porque a espiritualidade conta com cada um de nós. Excelente, Ednilson. Muito, muito legal. E o que fica claro aí na sua exposição e dentro do contexto da nossa realidade, não só a quantidade de oportunidades que virão, mas a necessidade de trabalhadores dispostos, né, a essa renúncia, a esse comprometimento, aliás, que certamente o assinamos antes de aqui estarmos, né? Agora é o momento de ratificarmos e fazermos a nossa parte. Eu tinha umas 3 ou 4 perguntas para fazer, mas a sua exposição foi bem completa nesse sentido, justamente de falar sobre o trabalhador, né, da última hora, o trabalhador, né, que renasce em Cristo, e justamente as oportunidades que virão no ano de 2021 aí, que independente de pandemia, de restrições, da casa estar fechada ou não, certamente terá um coração aí pronto para se doar, né? É o nosso momento, é a nossa hora. Nós ficamos assim tão encantados quando a gente conta, né? Nós adoramos dar exemplo assim, né? Do Chico Xavier, assim, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, né? Mas são lutas diárias, todos eles, né? O nosso querido Chico Xavier, né? Então, quanta dor, quanto sofrimento, a grande dificuldade. Hoje somos nós que estamos aqui para dar o nosso testemunho. É fácil, mas não é fácil para ninguém. Foi fácil, né? Para Jesus? Não foi, né? Então, como a gente não tinha condições de ir até ele que veio até nós, né? Com toda a humildade, com todo carinho. Então, olha que grande oportunidade que nós temos, né, de arregaçar as mangas nesse momento difícil. Não são as facilidades, nós crescemos na dificuldade também. Então, é uma oportunidade que todos nós estamos tendo, né? Então, eu estava comentando, né,
dessas reuniões que nós participamos com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e observamos ali poucas pessoas participam das atividades online da Casa Espírita, né? Então, está sempre reforçando o convite. Está chegando o finalzinho do ano, já estamos no finalzinho do ano, vamos iniciar o ano, talvez ainda. Eu já estou com a programação do Conselho Espírita, as lives de janeiro pronta, né? Semana que vem a nossa querida, sábado agora, Marta Antunes, janeiro completo, já estamos marcando também fevereiro. Então, olha que oportunidade belíssima, né? Da mensagem espírita chegando nos lares, e vemos alguns irmãos nossos com muita dificuldade, ainda com muita resistência. Quando passar esse momento, mas o momento é esse, de unir os nossos corações, pessoas ligando para a gente pedindo prece, né? Então, você unir corações, se você não pode ir na casa da pessoa, se você não pode, o que você faz? Você faz uma prece. Então, veja que oportunidade está sendo dada para cada um de nós. Então, é isso. A ajuda sempre pode ser dada, né, Genilson? Você já imaginou chegar lá no mundo espiritual, né? O que você fez, né, durante a pandemia, né? Qual foi a sua contribuição, né, para consolar corações, né? Essa é a pergunta que será feita, não por eles, mas pela nossa própria consciência. Então, veja esse esforço que nós estamos tendo agora de preparar esse material para chegar nos lares de muitos corações, como está chegando agora. Então, é uma oportunidade maravilhosa, né? Então, compartilhar. Quem está assistindo esse vídeo, compartilhe isso. Não porque sou eu, o Rafael, que estamos falando aqui, né? Mas pela mensagem que ele está contribuindo, nós estamos contribuindo aqui, para ligar para os trabalhadores que estão afastados, que não estão participando das reuniões, né? Reforça aqui mais uma vez, eu estou conversando com muitas casas espíritas, a gente liga, a gente participa de reuniões aqui online, e estamos observando muitas casas espíritas e, né, algumas que, com certeza, já temos notícia de 4 que fecharam suas portas mesmo, não aqui na nossa região. Então, olha que coisa impressionante isso. Algumas casas sem trabalhadores. Então, olha a nossa responsabilidade, é muito grande, né? Bacana, Denilson. Eu acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira bem gostosa, aí, bem amorosa, e fica esse desejo que realmente os trabalhadores renasçam para Jesus, renasçam aí dentro dos compromissos, e aí vamos elevar os nossos pensamentos junto dessa equipe espiritual que certamente está conosco nesse momento, alcançando também o seu coração aí no seu lar, no momento que você dedica, né, a ouvir essas reflexões amorosas. Que o ano de 2020 seja lembrado pelos nossos corações como um ano de grandes oportunidades, como um ano em que tivemos a chance de refletir por onde estamos caminhando, e que o ano de 2021, que já está batendo aqui na nossa porta, possa ser um ano ainda melhor, onde vamos fazer dessas oportunidades, né, os momentos de renúncia, os momentos dos nossos testemunhos, abraçando a doutrina espírita, abraçando o Evangelho de Jesus como meta, como aplicação no nosso dia a dia. Graças a Deus e que assim seja. Assim seja. Adnilson, um grande beijo no seu coração, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui conosco, de dividir essas reflexões, e espero que em breve possamos mais uma vez fazer esse bate-bola aqui, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, do nosso querido irmão Zico Horta, que certamente está aí trabalhando junto conosco. Nossa, e muito, misericórdia. Conta conosco. Um grande abraço, meu irmão. Muita paz te desejo agora, com amor te envolvo daqui, no meu lugar nessa hora, sem vagar, sem demora, penso em silêncio, pra
Pensar no bem, fazer o bem, sem olhar a quem. Pensar no bem, fazer o bem, sem olhar a quem. Do meu lugar, vejo flores e ouço pássaros. O mundo é meu jardim. O mesmo amor que te adiciono multiplicou-se em mim.